Aqui, o horizonte é belo, os corações são três, as facas são de 3 pontas e o juiz é de fora. Aqui, a pedra é azul, o ouro é preto, boa é a esperança. O ET é de Varginha e o pouso é alegre. Aqui, o monte é verde, claro, alegre, belo e santo. A borda é da mata, os poços são de Caldas, Congonha do Campo, São Tomé das Letras e Tiradentes é da Real. Aqui, Santa Rita é do Sapucaí e também de Extrema. O doce é de leite e o pão é de queijo. Aqui, o uai é o uai. Aqui é Minas Gerais. Minas Gerais, que está comemorando 300 anos. E pensando nisso, preparamos um especial para vocês. Fiquem com ele agora mesmo. Eu sou da América do Sul. A exploração da riqueza baseada na mineração desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões do Brasil colonial. Assim, ocasionando o aumento da densidade populacional e da circulação de pessoas escravizadas no território. Nesse contexto, destacamos Ouro Preto, por ter sido a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Isso aconteceu em 1980. Localizada na região central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, o maior e mais significativo acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. A região foi povoada na última década do século XVIII, com a descoberta do ouro no leito de um córrego, sendo batizada inicialmente como Povoamento de Vila Rica de Albuquerque, em 8 de julho de 1711. Rico e desenvolvido na exploração do ouro, o povoamento teve seu apogeu econômico entre 1730 e 1765, quando se consolidou como um centro urbano com uma população estimada em 25 mil habitantes. Ali projetaram-se 2 dos maiores artistas do período colonial brasileiro, o arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Ataide. Vila Rica se tornou capital de Minas Gerais em 1721, congregando um grande acervo cultural para a humanidade. Em 1823, em razão da coloração escura das pedras de ouro descobertas na ocasião do povoamento da região, recebeu o nome de Ouro Preto. Permaneceu como capital do estado até 1897, quando esta foi transferida para Belo Horizonte. Minas Gerais é muito importante para a economia nacional em vários setores, como a extração de minério, agricultura, arte e outros. É repleta de tradições, mas também de modernidades. Não devemos deixar de lembrar da contribuição dos povos negros, que escravizados foram trazidos para o estado e assim deram significativa contribuição para o desenvolvimento urbano, econômico e principalmente cultural. A extração de minério foi uma das atividades principais da economia mineira e contribuiu para o rápido processo de ocupação e urbanização da capitania de Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Como já podem ter ouvido, a exploração mineral ocorrida no território mineiro contou com conhecimentos e técnicas trazidas pelos povos africanos. No Brasil colonial, as atividades econômicas estavam relacionadas ao modelo agropastoril, sobretudo ao plantio da cana-de-açúcar e do café. Contudo, em Minas Gerais, durante o século XVIII, a mineração foi principal fonte da economia, concentrando empreendimentos, esforços e a maior parte da mão de obra. Assim, nesse período, a exploração do minério inibiu a atividade agrícola para exportação, tendo sido praticada com o objetivo de alimentar a população local. Dessa forma, a cafeicultura só foi introduzida no século XIX. Porém, o café logo se tornou a principal atividade no ciclo primário de exportação. O vigor das atividades agrícolas fez com que o contingente de escravizados se mantivesse no território ao longo do século.
até a promulgação da abolição. Assim podemos compreender as influências dos trabalhadores escravizados trazidos dos países africanos no desenvolvimento do Estado. A cana-de-açúcar e derivados, principalmente o álcool, sempre estiveram atrelados às políticas tributárias relevantes no âmbito da economia regional de Minas. Segundo dados da Associação Mineira de Municípios, AMM, no ano de 2018, Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior diversificação de produtos agrícolas. Dentre os 63 produtos produzidos em larga escala no país, 50 são cultivados no território. Destaca-se ainda que 6 entre os 10 maiores produtores de café do Brasil estão localizados em Minas Gerais. A produção de leite, responsável por 35% do produto interno bruto agropecuário de Minas Gerais, é uma atividade econômica presente em quase todos os municípios. O estado é considerado como grande produtor em relação ao cenário nacional. Uma das atividades mais importantes do setor agropecuário, a pecuária leiteira, gera emprego e renda, contribuindo significativamente para a captação de renda das famílias no campo. Algumas regiões do estado agregam o uso de tecnologias especializadas ao processo produtivo, mantendo, entretanto, o tradicionalismo e a heterogeneidade entre os produtos das diversas micro-regiões. Em razão do descobrimento do Brasil, a cultura mineira sofreu várias influências. Dos portugueses, severamente católicos, dos africanos, com crenças e danças, e das crenças dos próprios indígenas, que aqui já moravam. Todas essas influências formaram o folclore mineiro. A presença de negros escravizados trazidos para a região como força de trabalho influenciou de forma significativa a formação religiosa no estado. Assim, nela estão presentes muitos aspectos das religiões de matriz africana, sobretudo daquelas advindas de 3 grupos étnicos: sudaneses, guineanos sudaneses e bantus, que preservaram e inscreveram na cultura mineira seus costumes. As Irmandades Leigas eram associações religiosas sem vínculo oficial com a igreja, comuns no território mineiro durante o século XVIII. Eram organizadas por grupos sociais, tendo como características principais a devoção a um santo católico, a realização de festas religiosas e reuniões para rezas e atividades de devoção ao santo da ordem, o assistencialismo, espaços para socialização entre os membros, disputa pelo poder político e destaque social pelas irmandades mais poderosas, atuavam no financeiro e manutenção de igrejas. Significativa foi a atuação das Irmandades Leigas, dentre as quais destacamos a da Santa Efigênia, ou Efigênia, que teria sido a primeira Irmandade de negros livres de Vila Rica. Outra importante irmandade formada por negros foi a Irmandade da Virgem Senhora do Rosário dos Pretos. Os festejos, também chamados foguedos, são manifestações ritualísticas e representam os sentimentos e a fé de um povo. Algumas festas possuem origem afro-brasileira, como o Congado e a Folia de Reis, e rememoram o vínculo com as deidades originárias das religiões de matrizes africanas, o pertencimento e a ancestralidade dos povos negros. O Congado é um festejo que tem suas origens atreladas aos cortejos em agradecimentos aos reis congos na África, em Minas Gerais, incorporando elementos do catolicismo como a devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Folia de Reis, declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro. A figura do embaixador pede licença para entrar nas casas, pronuncia as profecias e lembra das palavras escritas pelos profetas a respeito do nascimento de Cristo. Há instrumentistas, cantores e representações dos 3 reis magos. As pastorinhas são grupos de moças e meninas que visitam os presépios das casas, relembrando os pastores em Belém. Vestem-se como camponesas, dançam e cantam a mensagem em louvor. Pedem contribuição para o Natal das crianças carentes da localidade. Festa do Divino ocorre na data consagrada ao Divino Espírito Santo. Em Minas, costuma ser chamada também de Festa do Império, porque durante sua realização é eleito o imperador, que será o festeiro ou homenageado da próxima festa. A tradição do festejo foi trazida ao Brasil pelos portugueses,
adquirindo características específicas por meio do sincretismo com as religiões de matrizes africanas. As festas juninas e quadrilhas são de influência europeia. O festejo faz alusão aos rituais de fertilidade e boas colheitas. Incorporada às celebrações da Igreja Católica, a festa faz exaltação às santidades como São João, Santo Antônio, São Pedro e São João Batista. Nas festas juninas, os fogos de artifício têm o sentido de acordar São João como uma convocação para participar da festa. Diversas regiões do estado têm suas festas anuais, algumas com muitas edições. São tradicionais em festas baseadas na produção e colheita de produtos in natura, cultivados em larga escala em alguns municípios e utilizado para o preparo de compotas, molhos, conservas, entre outros que podem ser encontrados nas prateleiras dos mercados por todo o país. São comuns também os festivais de inverno que exaltam a arte bucólica das cidades coloniais e possuem uma extensa programação cultural que vai da música às feiras de bebidas e comidas quentinhas. Festa da Jabuticaba, local Sabará, região central. O evento é tombado como patrimônio cultural do município e acontece há mais de 3 décadas. É um festival de caráter gastronômico, onde são expostos e comercializados deliciosos derivados da jabuticaba, como geleias, licores, vinhos, compotas, molhos, entre outros. O evento promove ainda a alta gastronomia com espaço cozinha show, onde chefes de cozinha preparam ao vivo pratos que contenham a jabuticaba como ingrediente principal. Festa do Queijo do Cerro, local Cerro, região centro-nordeste de Minas Gerais, na Serra do Espinhaço. Produzido desde o século XVIII, o Queijo do Cerro conta com a realização de festa própria há mais de 30 anos. O evento conta com concurso de queijos, torneio leiteiro, exposições e encontro técnico. Festa do Pé de Moleque, local Piranguinho, região sul de Minas. Considerada a capital nacional do Pé de Moleque, Piranguinho organiza anualmente o Festival de Degustação da Iguaria, o qual conta com shows, desfiles e outras comidas típicas. Um espetáculo à parte é a confecção e a quebra do recorde do maior pé de moleque do mundo. Festa da Goiaba, local Distrito de São Bartolomeu, Ouro Preto, região central. A festa foi incorporada ao calendário turístico de Ouro Preto, retratando o ciclo da goiaba desde a colheita que acontece entre os meses de fevereiro, março e abril, até a produção artesanal da goiaba cascão, que envolve uma parcela significativa da comunidade local. Festa do Pequi, local Montes Claros, região norte de Minas. A festa é tradicional e conhecida em todo o país. Símbolo da culinária regional, o pequizeiro é uma espécie vegetal de grande valor econômico e nutricional para a população da região. Festa Nacional do Milho, local Patos de Minas, região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Conhecida como Fenamilho, a Festa Nacional do Milho é considerada a maior festa agropecuária do estado. Ocorre anualmente entre os meses de maio e de junho, reunindo produtores e possibilitando a visitação a exposições e participação em leilões. Além disso, influencia os setores de comércio e serviços de toda a região. Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, local Tiradentes, região central. Considerado um dos maiores eventos de alta gastronomia do país, realizado anualmente a partir da segunda quinzena do mês de agosto, o festival apresenta uma programação variada que conta com a oferta de cursos práticos, preparo de receitas exclusivas ao vivo por chefes de cozinha conceituados, palestras e jantares espalhados pelos principais restaurantes da cidade. Festivais de inverno ocorrem em muitas cidades durante os meses de junho e julho, principalmente nas fundadas em período colonial. Os festivais contam com diversas atividades culturais e gastronômicas. Exemplo do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Festival de Inverno da UFMG em Belo Horizonte, Inverno Cultural em São João del Rei, Festival de Inverno de Itabira, Festival Cultural de Inverno de Santos Dumont e Festival de Inverno de São Lourenço. Minas Gerais guarda grande parte do patrimônio histórico nacional, assim como suas cidades centenárias, além de palco para grandes manifestações artísticas. O estado reúne um enorme acervo arquitetônico e artístico,
nessas cidades erguidas desde o período colonial. Minas é um estado que soube usar todas as suas influências, que soube atrair os olhares para a sua região, que resultou na produção de uma sociedade autêntica nas suas manifestações e expressões culturais. Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro. Sob a influência do barroco europeu, mas com características peculiares, a arquitetura mineira nos séculos XVIII e XIX desenvolveu-se sobretudo nas regiões de Ouro Preto, Diamantina, Cerro, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Na construção da beleza arquitetônica do estado destacam-se os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, e Demestre Ataide, artistas completos que deixaram suas obras em muitas cidades mineiras por meio da pintura, escultura, entalhamento em gesso, madeira, pedra-sabão e molduras. É importante também destacarmos Ouro Preto, que em meio aos casarões do século XVIII e XIX, construídos nas ladeiras de uma região montanhosa, estão erguidas 13 igrejas monumentais, com altares banhados a ouro e imagens sacras, no estilo barroco e rococó. A arquitetura religiosa do período evidencia o luxo e pode ser apreciada nas igrejas de Nossa Senhora do Pilar, São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário e de Santa Ifigênia, nas quais as edificações contaram com o uso da pedra-sabão em substituição ao mármore. O estado mineiro é também um grande polo de produção contemporânea. O Museu do Inhotim é um exemplo claro disso. Localizado no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, o espaço é considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Já que o assunto agora é gastronomia, bora comer um pãozinho de queijo E tomar um cafezinho. A gastronomia mineira tem aquele tempero a mais que vai além dos aromas e sabores, representando a conexão com a terra e o modo de vida local, criando hábitos e costumes típicos ao longo do território. São famosos os bolos, broas, pães de queijo e biscoito assado no calor do forno a lenha, conhecidos como quitutes, que combinados com o café sempre quentinho, compõem um cenário acolhedor típico do estado. O estilo da gastronomia regional se consolidou em dois contextos distintos, o de escassez, no auge da mineração do ouro, e o de fartura, com a ruralização da economia local. A lógica da economia de tempos difíceis corroborou para a predominância de cozidos, com o aproveitamento de sobras que geravam composições igualmente saborosas, tais como farofas, sopas e mexidos, que ainda compõem o cardápio do mineiro contemporâneo. A composição da cozinha tradicional e típica mineira funde hábitos e ingredientes europeus, indígenas e africanos, sendo algum dos principais pratos da gastronomia regional mineira o feijão tropeiro, o angu de milho verde ou o fubá com frango, a paçoca de carne seca, farofa, couve, lombo e o pernil assados, leitão à pururuca, torresmo, tutu e toda uma série de pratos nos quais predominam as carnes de porco e de frango. O Comida de Boteco é considerado o maior evento gastronômico de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, tendo sua primeira edição na cidade de Belo Horizonte em 2000. Neste evento, os bares participam de uma competição elaborando petiscos ou tiragostos que combina a tradição da culinária mineira com um toque de sofisticação. A cada edição, o Comida de Boteco atrai maior público, reforçando o reconhecimento da gastronomia mineira no cenário mundial. O evento proporciona a aproximação e a valorização da agricultura familiar através do resgate de ingredientes locais e plantas alimentícias não convencionais, como o Ora Pro Nobis, transformando o ato de comer em uma grande experiência. Dentro da escuridão, da neblina, da incerteza e da curiosidade, surgiram várias lendas mineiras. Pensando nessas lendas, preparamos alguns relatos e trouxemos aqui para vocês. Roda! Bom, estamos aqui com um homem que jura que viu seres folclóricos e ele vai dar o relato dele pra gente agora. Eu sou um estudioso sobre lendas e folclore brasileiro e eu não consigo dormir. Faz uma semana que eu não fecho os olhos
E eu acho que eu vi esses seres. Eu estudei eles a minha vida toda, mas quando eu vi eles, eu não sei, eu travei, eu não sei o que aconteceu comigo. Então, vim aqui pra compartilhar o que eu sei. Tá, você poderia, já que você é um estudioso, você poderia falar um pouco pra gente sobre folclore, lendas e coisas assim, por que existem, etc. O folclore é a representação da identidade, da tradição e do conhecimento de um povo através das lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. Minas Gerais possui diversas manifestações folclóricas influenciadas pelos colonizadores portugueses, indígenas e africanos que povoaram seu território. Essas influências estão presentes nos objetos de artesanato, na culinária, nas danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura oral, na medicina popular, nas festas tradicionais e nos personagens do imaginário popular, como Curupira, o protetor das florestas, Lara, a mãe das águas, Caboclinho da água, o novelho Chico, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, além das noivas que aparecem em Belo Horizonte e Juiz de Fora. Tá bom, então peço que você agora conte pra nós o relato dos seres folclóricos que você viu, beleza? Então, eu tava voltando pra casa, hoje eu tinha serviço normal, né? Eu juro que eu vi a mula sem cabeça. É sério, eu fiquei em choque, eu fiquei muito apavorado. Só que depois eu vi que era só uma mula que tava com a cabeça baixada e ela levantou a cabeça. Não, mas não era um... Mas era só uma mula, por que você se assustou? O susto foi o mesmo, você tem isso. Mas tudo bem. Eu cheguei em casa e falei, mas e se existirem mesmo? E se tudo que eu estudo não for uma farsa? E se minha vida serviu para um propósito? Então eu fui no banheiro, fechei tudo e visitei. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. E apareceu uma loira. Era minha prima. Ela tava fazendo... Acho que eu vou embora. A mostra de cinema em Tiradentes mostra que Minas também é lar do cinema. Em Tiradentes, desde 1997, é realizada a Mostra de Cinema. Trata-se de um festival anual patrocinado por empresas públicas e privadas, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, cujo objetivo é incentivar, difundir as produções cinematográficas nacionais, ampliando o acesso do público aos bens culturais produzidos no país. Calma aí que ainda não acabou não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resumão desses 300 anos de Minas Gerais. O desbravamento da localidade que hoje compreende o estado de Minas na região sudeste, atualmente composta por 853 municípios, se iniciou no século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. No início do século XVIII, a região se tornou um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a metrópole, Portugal, a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, causando tensões que culminaram no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Apesar dos avanços advindos da produção agrícola de açúcar, fumo e algodão na região, a mineração permanecia preponderante na economia do estado, inibindo de certa forma o desenvolvimento de outras atividades econômicas de exportação por muitos anos. O lento avanço da economia de Minas, com o de toda a colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café. A introdução da cafeicultura em Minas
ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. A prosperidade trazida pelo café ensejou um primeiro surto de industrialização, reforçando mais tarde pela política protecionista implementada pelo governo federal após a proclamação da República em 1889. As indústrias daí originárias eram de pequeno e médio porte, concentradas principalmente nos ramos de produtos alimentícios, têxteis e siderúrgicos. No setor agrícola, em menor escala, outras culturas se desenvolveram, como o algodão, a cana-de-açúcar e os cereais. O predomínio da cafeicultura se alterou gradualmente a partir da década de 1930, com a afirmação da natural tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na década de 1950, no processo de substituição de importações, a indústria ampliou consideravelmente sua participação na economia brasileira. Na década de 1930, a economia mineira passou por mudanças estruturais graças a um grande volume de investimento. Nesse período, o Estado reverteu a perda da posição relativa no contexto nacional. Iniciou-se, então, um processo de adensamento e diversificação da sua estrutura industrial, de consolidação de novos setores industriais e de ampliação da inserção nacional e internacional da economia mineira. As riquezas de Minas vão além dos seus rios que carregam diamantes. Vão além do ouro que sai de suas terras. Vão além dos seus grãos de café e dos seus litros de leite. A riqueza de Minas vem do seu povo. Afinal, só se fazem mineiros Em Minas. aqui em Minas. Então, a Minas Gerais eu desejo feliz 300 anos. E que venham mais 300 anos pela frente. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer termos tido 2 dedinhos de prosa. E agora sim, bora, porque o cheirinho do café E do pão de queijo. tá chamando. Queijo. Tchau. Até mais. Beijo. Falou.